Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Isabel. Se você não assistiu a primeira parte, não se preocupe, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte e volta aqui para conferir a segunda. Você vai amar. E se gostarem, por favor, deem like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, pois isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Então, por favor, siga em frente para a EQM. A minha EQM aconteceu foi no mês de novembro de 92, porque o meu filho ele nasceu em agosto de 93. Então, nessa época eu já tinha um companheiro. Não estava muito tempo com ele. E nos finais de semana a gente ia para casa da mãe dele. Ele me deixava lá nos finais de semana e depois no domingo ele voltava e me buscava, a gente ia para casa. Nesse dia estávamos eu e o companheiro da mãe dele. Só nós ali. E em um dado momento ele estava acamado, a casa era pequena, tinha ali o hall da entrada, a sala, o quarto que ele estava, a cozinha, um outro quarto e depois tinha lá nos fundos uma lavanderia. E eu, Carlos, estava ali na sala, em um determinado momento eu passei pela porta do quarto, ele me chamou por algum motivo e eu fiquei na porta parada ali, ouvindo ele. E ele começou a conversar comigo. Assuntos ali da vida dele em um dado momento. Eu já estava um bom tempo em pé ali. Só que ele falava sem interromper e eu não queria ser mal educada com ele. Eu comecei a passar mal. E eu já estava assim com aquela sensação ruim de desmaio, de hipoglicemia, sei lá, uma sensação de sofrimento ali. Só que eu não queria ser indelicada de interromper ele. Em um dado momento ele virou o corpo, colocou a mão embaixo do colchão e pegou uma arma, porque ele estava falando um assunto de segurança, disse que ele tinha uma arma. E, Carlos, no momento que ele pegou aquela arma, eu fiquei com uma sensação muito ruim dentro de mim, eu não queria ver aquela arma, sabe? E eu, que já estava passando muito mal, comecei a passar mais mal ainda, só que a sensação que eu passei a sentir é de morte, eu tive a sensação da ânsia, assim, da morte. E eu estava segurando já, nesse momento, eu segurava com as duas mãos na porta, assim, eu fui deslizando lentamente, assim, pelo marco da porta. E no momento que eu ia deslizando, eu ia sendo tomada, assim, de uma sensação muito boa. Parece que aquela sensação de morte, de mal-estar que eu ia sentindo, ia sendo substituída pelaquela sensação de bem-estar. E eu fui deslizando em câmera lenta, assim, e eu caí suavemente no chão. Ao mesmo tempo que eu ia caindo, eu já ia me levantando. Ao mesmo tempo que eu estava vendo eu me levantar, assim, ia saindo, eu estava observando ele naquela posição, desesperado ali, porque ele não sabia o que ele fazia, se ele saía da cama, se ele guardava a arma. Ao mesmo tempo que eu observava ele guardar a arma, eu me observava de cima. E o que ele fez? Ele desceu rapidamente da cama, pegou a arma, colocou embaixo do colchão, e aí ele não sabia se ele botava o chinelo ou não, e ele botou o chinelo e veio na minha direção. Enquanto ele fazia isso, eu observava meu corpo no chão. Eu estava com a calça jeans claro, com a camiseta cor-de-rosa estampada, bem largona, assim, ela meio que se espalhou. Eu observei meus cabelos no chão, eles estavam todos espalhados assim no chão, e eu estava com uma mão, o braço de um lado, e o outro na posição, assim, de amolecido, assim, sabe quando amolece, assim? E eu fiquei observando aquele corpo e não me dizia nada, eu só fiquei olhando.
E ao mesmo tempo que eu estava observando o corpo, eu via ele mexer comigo, eu via 3 seres vindo pela estradinha. Não tinha asfalto na rua, era terra. Eles vinham, esses 3 seres, com 3 crianças. Eles vinham vindo. E ele, ao mesmo tempo que eu observava esses seres vindo, olhando meu corpo ali, eu observava o movimento dele. Ele estava desesperado, ele mexia, guria, mexia comigo. E saiu porta fora assim, me ajudem, socorro. E no tempo que ele saiu gritando, socorro, socorro, esses seres entraram e ficaram observando. Não falaram nada, não fizeram nada, só ficaram observando. E no momento que esses seres chegaram e ficaram observando, veio da rua umas 3 pessoas. Tinha uma mulher, essa eu conheço, ela era vizinha deles. E no momento que eles chegaram, ali no portão já pediram álcool. Alcançou álcool. E o outro, vê se ela tem pulso. Eram 2 homens e uma mulher. E um pegou meu pulso. Quando ele pegou meu pulso, eu já estava no corpo, eu não me vi entrando no corpo. Quando ele pegou meu pulso, eu já estava no corpo, mas eu seguia, eu não estava vendo mais ali as paredes, a casa, eles. Não, eu só estava assim numa espécie de luz do sol. Era como se eu estivesse assim, da onde eu estava ali até uma certa altura, eu via essa luz do sol. E eles foram me levando, passaram pela cozinha, e eu seguia naquela sensação muito maravilhosa de bem-estar. Muito, assim, parece que todo aquele mal-estar, aquela sensação horrível foi trocada pelo aquele bem-estar e ele permaneceu. Só, Carlos, que eu não vou mentir, eu já tinha tentado mais uma vez eliminar eu tomando 9 comprimidos. Como eu já tinha esse episódio, eles tinham me levado pro posto, eu dormi 3 dias sem parar, e eu já tinha outras vezes desmaiado, então ali eles não ficaram muito alarmados, porque já tinha esses episódios, né? Então eles só me colocaram lá pra dormir e eu fiquei lá. Provavelmente eu peguei no sono, a experiência ela acabou ali, eu aquele plano que eu via as partículas, assim, sabe? Eu via, era como se fosse a luz do sol, eu via as partículas, elas ficavam se movendo. Depois eu vinha ter uma outra experiência com essa mesma sensação das partículas se movendo, só que daí tinha um outro colorido. Bom, depois disso no primeiro mês ali, já descobri que eu estava grávida. E a partir desse momento, posso seguir para a próxima? Deixa eu fazer algumas perguntas sobre a EQM. A primeira é o seguinte, você falou desses 3 seres que vieram com 3 crianças, mas você não falou mais sobre isso. Teria mais detalhes para você me contar? Nada, eles só vieram na minha direção, nem foi na minha direção, eles vieram para ali. Mas tinham 3 crianças? 3 crianças e 3 seres. Exatamente como eu estou te falando. Eu já via eles lá à distância. E como é que eles eram? Eram humanoides? Eram com cor diferente? Você delineava o rosto? Não, rosto não. Não via rosto, eu só via a forma deles ali. Eles não eram muito altos, não. Eram normais, digamos assim, que devia ter 1,80 m cada um, não mais que isso. E as crianças eram pequenininhas. Tipo o quê? 4, 5 anos, assim? Menos. E no máximo 3 anos. Estavam no colo, estavam andando? Caminhando, segurando pelas mãozinhas. E hoje, quando você pensa nisso, você tem algum tipo de entendimento? Eu penso que eram os meus filhos que estavam ali, Carlos. Eu não tenho nenhuma dúvida. Você tem 3 filhos? Tenho 3 filhos. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Porque depois é uma sequência, vai nascendo meus filhos. E quando você olhava para esses seres, qual era a sensação? A sensação geral era muito boa, mas quando você olhava para eles, você tinha alguma familiaridade? Você sentiu familiaridade com as crianças? Não. Eu só observei. Isso aconteceu em novembro de 92, certo? Sim. Esse desmaio foi causado, talvez, por um início de gravidez? Ali foi no primeiro mês de gravidez. Porque em novembro eu já estava grávida. Porque se você fizer as contas, novembro, aí dezembro,
janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Em agosto meu filho nasceu. E o desmaio já tinha acontecido outros desmaios. Mas você nunca teve uma experiência dessa nos outros desmaios, né? Não, depois eu tive. Só que daí ficou na minha cabeça, ai, desmaiar é bom, desmaiar é bom. Só que eu desmaiei outras vezes e não aconteceu nunca mais isso. Isso você quer dizer essa sensação maravilhosa? De eu ver meu corpo, de eu ver o movimento, ver o que estava acontecendo ali, isso nunca mais aconteceu. E você sentiu naquele momento um pertencimento àquilo tudo, uma unidade com aquilo tudo de uma forma diferente do que você tinha sentido antes? Nessa experiência não, só numa outra experiência que eu vim ter bem mais tarde. E essa luz do sol, você hoje entende de que forma? Como um significado de outra dimensão? Algum entendimento sobre isso? Ali eu tive certeza que eu estava do lado, ai, como é que eu vou te falar? Imaterial da vida, tipo, como eu tô aqui nesse corpo, eu não tenho essa visão, mas saindo eu poderia ver esse plano. É o outro plano. Você teve várias experiências de estar em outro plano, como quando você esteve com seu pai, apesar de que era à noite, digamos assim, mas era uma sensação de estar num outro plano diferente? A sensação da EQM, eu estava aqui, ali, porém eu estava vendo outra realidade. Isso nunca tinha acontecido antes. Não, nunca aconteceu. Essas partículas que você viu se movendo, é como se você entendesse que toda a realidade, na verdade, é feita dessas partículas? Carlos, eu vejo essas partículas, eu vejo assim como é a sustentação da vida. Eu não sei te explicar isso, porque nas folhinhas da ervilha estava ali, elas estavam felizes naquele movimento. Lá no começo, quando eu via a natureza me acolhendo, eu via esse movimento e era a vida se expressando. Para mim, essas partículas aí, elas são... Quando você aspira, você puxa e a vida chega através do ar nos pulmões da gente. A gente está sendo sustentado. E eu estava vendo a sustentação ali. Eu vi como isso. Você diria que as pessoas e a natureza são feitas dessa partícula? São sustentadas por essas partículas. Isso, essa vibração é uma espécie de vibração onde fica ali fervilhando o movimento da vida, entendeu? Eu vejo assim, eu entendo assim. E essa experiência de quase morte teve algum efeito sobre o seu desejo de terminar o seu eu? Não, Carlos, o que eu vejo que isso me curou foi assim, na verdade, eu tinha muito medo da dor da morte. Porque fica claro isso. Ok, quando você sair desse corpo, é possível que não tenha dor, porque eu tinha um pavor de doer. Sabe quando a pessoa tá doente e você fica naquela... Imagina você que a pessoa... Acontece tanta coisa assim que você fica... Ai, a pessoa sofreu tanto pra passar, fazer a passagem pra morrer, sei lá como é que eu falo. Mas eu penso sair desse corpo. Cessou a vida no corpo, saiu. Mas aí você pensa na dor a pessoa tá com câncer terminal, é uma dor horrorosa, aquilo. Eu tinha o momento da morte, era um pavor disso. E ali o que ficou claro para mim? Eu fui deslizando lentamente, no momento que eu ia deslizando, ia caindo, ia sendo trocada uma sensação de dor horrível por uma sensação maravilhosa. Ou seja, perde esse medo, isso não existe, pode não existir, entendeu? Naquele momento você não teve dor nenhuma, né? Eu já estava na sensação de morte, de dor, de sofrimento, porque eu estava ansiada, eu precisava me deitar, eu ia desmaiar, eu estava sentindo ali. Mas era uma dor física ou era uma angústia? Era dor física, porque o meu corpo, ele estava desfalecendo, eu estava fraca, eu estava fazendo um esforço muito grande para me segurar no mar da porta. E quando você viu que a sensação de dor estava sendo trocada por uma sensação maravilhosa, isso modificou de alguma forma o seu desejo de aniquilar o seu eu? Não,
Não, eu segui. Eu segui, Carlos, porque ali na EQM eu não entendi isso. Porque aqui eu tava num mundo de sensação depressiva, sabe? Eu não sabia que eu tinha depressão, mas eu acho que era muito influenciado pelos acontecimentos ali, pelo meio. Só que daí, naquele mês, eu já descobri que eu estava grávida porque o meu filho, ele começou a se mexer no primeiro mês de vida. E eu sentia algo se mexer dentro de mim. Pode acreditar, Carlos, ele estava com um mês e já se mexia. E como eu sentia que algo se mexia, eu fui buscar saber o que era. E aí, através da ecografia, eu vi que eu estava grávida. E quando eu vi que eu estava grávida, que eu já era responsável por uma vida, aí eu parei, peraí, eu preciso de ajuda. Eu preciso resolver, eu preciso me curar disso. Mas eu ainda tentei mais vezes, viu, Carlos? Eu tentei mais vezes. Foi aí que eu li todas as obras do Kardec e li alguns livros que falavam sobre esse tema. Automutilação, não vou falar aqui para não trazer nenhum prejuízo para o teu canal, mas falava sobre esse tema, que é muito comentado, e eu vi uma possibilidade de eu já queria saber daí, já não era mais se eu ia eliminar eu ou não, porque aí eu já tinha certeza que eu não ia mais morrer, que eu ia seguir. Só que eu queria saber o que acontecia. Então eu li alguns que diz respeito daqueles que já foram, que já consumaram o ato. E ali eu fiquei, fez sentido para mim, fez muito sentido, principalmente quando eu estava lá no Vale do Castigo, porque lá eu vi aqueles seres, eles eram prisioneiros. Aquele movimento de ir e vir daquele veículo ficava claro. E esse ser que falava para mim assim, se fizer coisa errada, vai voltar para ali, tu vai me alertando, olha, você já veio, daí vai de novo? É tipo assim. Só que aí, Carlos, depois que eu li tudo isso, eu, juntando com a gravidez, eu pensei, não, eu tenho que me curar disso. E aí tirei essas ideias da minha cabeça como se eu tivesse me curado. Olha, Carlos, eu vou te ser honesta, assim, eu não me tornei uma espírita, eu devo isso ao espiritismo, mas eu não me tornei uma espírita porque eu penso que sobre as religiões, cada uma te ensina algo, mas eu não consigo me sentir apta para ser fiel a uma, entendeu? Porque eu não consigo ficar numa só. Eu me considero espiritualista, por quê? Porque eu busco, se eu achar que no budismo tá ali algo que pode me fazer um ser humano melhor, eu leio o budismo, eu faço as práticas, eu tenho mantras. Se eu achar que ali na igreja evangélica tá, o que o pastor vai falar, vai me beneficiar, eu sou uma pessoa espiritualista e eu amo templos religiosos. Por quê? Porque a energia dos templos, elas me são benéficas, eu consigo sentir a energia daqueles lugares e elas me ajudam, entendeu? Então, até hoje eu não sou uma religiosa. No começo da sua vida, você queria se eliminar, digamos assim, eliminar o eu. E há pouco você falou no medo da dor na passagem. Isso meio que se contrapõe ao desejo de eliminar o eu, porque eliminar o eu, teoricamente, ia ter, talvez, uma dor. Como é que você resolvia esse embate entre a vontade de eliminar o eu e o medo de passar pela dor? Passar pela dor é quando você está aqui no eu consciente. Ok, eu estou aqui, eu nem lembro que eu não sou uma imortal, nem me dou conta disso e quero morrer. Então, aqui eu estou no corpo, no contato com a matéria, eu estou aqui habitando esse corpo, e nesse momento que eu sair daqui, eu não vou morrer. Essa certeza eu já tinha. Lá na minha infância, quando eu fazia as perguntas, se matando o corpo, eu eliminaria o que veio, é porque eu tinha uma incerteza quanto morrer a outra parte, que a outra parte eu não tinha conhecimento de que era isso, entendeu? Eu não sabia se eu era uma alma, o que eu era. Eu só sabia que eu vim de algum lugar. Só que aqui, já nesse corpo, eu queria saber se essas partes, elas se uniram e eu, eliminando o corpo, eu eliminava tudo, a parte que veio. Tá entendendo? Isso naquele momento, mas depois esse entendimento mudou.
quando eu tentava aqui, porque depois que eu leio essas obras que elas me falam que o corpo é só uma vestimenta, aí começa a fazer sentido com as experiências que eu tenho, entendeu? Os lugares que eu ia, as coisas que eu ouvia, tudo vai fechando, assim, vai dando uma encaixada. E aí eu consigo entender que eu, na verdade, eu já tinha tido. Aí o que acontece, Carlos? Quando eu começo a ler, vai sendo provado. Ah, ok, ali então faz sentido. Eu vim de algum lugar realmente. Como é que eu fui criada, eu não tenho a menor ideia, porque até hoje eu não sei como é que eu fui criada. Mas eu sei que eu não vou morrer, por quê? Porque eu saí de um corpo, eu vim habitar outro corpo, e provavelmente quando eu sair daqui eu vou ser aquilo que depois, nas outras experiências, eu vou me ver e vou tendo esse conhecimento, entendeu? E aí eu compreendo que realmente eu tô, porque daí nas outras experiências vai ficar me sendo provado, ok, você entra e sai desse corpo, você entra e sai desse corpo, então você vai matar o corpo, o resto vai seguir. Tá, então siga em frente, por favor. Depois da EQM, a próxima experiência é... Bom, seguindo a gravidez, né? No 6º mês de gravidez, eu acabei, pelos motivos dele, né? Eu e o pai do meu filho acabamos nos separando. Eu fui morar com meu irmão, uma cidade vizinha aqui onde eu moro. E ali, Carlos, eu tive uma experiência, assim, que ela me deixou a certeza que os nossos filhos, eles não são planejados aqui, né, nesse mundo. A gente já vem de um outro plano, onde a gente escolhe os filhos que vai ter, se propõe e aceita. Ainda que chegue aqui e tenha o livre-arbítrio para não ter eles, a gente escolhe do outro lado. Então, eu me separei dele, o meu filho nasceu, normal. Ele estava com 8 meses e o pai dele, a gente já estava separado desde o 6º mês de gravidez, né? O pai dele voltou, me pediu perdão e quis voltar comigo. Eu não vi nenhum mal nisso, porque eu gostava dele e tudo que eu queria era que o meu filho tivesse um pai. Eu até enfrentei o meu irmão, porque nessa época eu morava com o meu irmão. E a gente ficou morando junto, o meu filho com 8 meses, aí eu fiquei grávida da minha filha. Nesse meio tempo que eu fiquei grávida da minha filha, ele, pelos motivos dele, resolveu ir embora. E eu fiquei sozinha com o meu filho e grávida. Só, Carlos, que eu não tava nem aí pra gravidez. Pra mim não fazia a menor diferença aquela gravidez. Eu era totalmente indiferente. E o meu filho, ele teve uma pneumonia. E ficou internado no Hospital Santo Antônio, em Porto Alegre. Então, nesse dia, no horário da visita, eu tava descendo as escadas e vi, assim, no meio da multidão, reconheci ele. E ele foi lá, visitou meu filho e foi embora. Só, Carlos, que quando ele foi embora, eu fui tomada, assim, de um desespero, sabe? Me deu uma crise de ciúme, sei lá, e eu saí atrás dele, assim, desesperada. E andei muito. Eu saí do bairro onde era o Santo Antônio e fui até o bairro, acho que... não lembro se é Higienópolis, não. Eu sei que eu andei muito, andei. Eu deduzi que ele estava ali, era uma subida bem íngreme, assim. E quando eu cheguei lá, eu me dei conta que não tinha sentido, que ele podia não estar ali e não tinha como achar se estivesse, então eu voltei. E aquele dia, naquela noite, eu fui levada por um ser e ele estava muito bravo. E eu não queria ir, cara. Eu fui quase que arrastada por esse ser. Nós chegamos em algum lugar do espaço. E era como é que eu posso te dizer? Eu não vou saber te dizer se seria um hospital, se seria um colégio, se seria uma empresa, um escritório. Eu tenho a sensação que aquele lugar é tipo uma empresa, assim, porque eu vi ali no hall de entrada um mezanino
e veio um senhor recepcionar ele. E eu cheguei, assim, eu me lembro da sensação de me debater, que eu não queria estar ali. E Carlos, esse ser que me levava, ele entrou numa comunicação com aquele que recepcionou ele. Uma coisa, assim, muito disciplina, sabe? Eles se cumprimentaram. E esse ser que me levou falou alguma coisa com ele. Eu vou tentar traduzir aqui. Tipo, olha o que anda aprontando. E Carlos, esse ser que estava sentado, que eu vi o traje dele era muito fino, assim, ele estava vestido finamente. Carlos, esse ser, ele me olhou e pensa assim, ó, quando um olhar, ele vê o profundo do teu ser, assim, eu me senti assim, eu não sei te explicar o que eu senti, eu sei que até hoje eu tenho muita vergonha. É como se ele estivesse olhando assim para mim e dissesse, mas minha filha, porque sabe um amor que corrige? Só com um olhar assim, quando aquela pessoa te inunda de amor e você fica assim. E ali, Carlos, eu me dei conta da responsabilidade que eu tinha assumido e quão irresponsável eu estava sendo. E compreendi que eu ia ter que ser mãe e pai dos meus filhos. E voltei. Acordei no outro dia com a sensação de responsabilidade. Assumi a gravidez. Fui fazer o pré-natal. Segui o pré-natal porque a essas alturas eu estava com sangramento. Procurei um médico. E a minha gravidez seguiu normal. A partir daí, Carlos, na gravidez do meu filho, eu não tinha esses pesadelos. Mas depois que a minha filha nasceu, eu comecei a ter uns pesadelos assim. Eu acordava com o corpo paralisado e eu via umas formas tentando pegar meu corpo, assim. Às vezes eu via elas assim em cima de mim, tentando, sabe, se apoderar do meu corpo. Mas deixa eu perguntar uma coisinha. Esse ser que levou você até esse lugar onde apareceu esse outro ser, eles eram humanos? Eles tinham a mesma forma que nós? Pareciam pessoas normais? O ser que recepcionou, sim, o outro que me levava, eu não sei quem, eu não vi. Não vi imagem nenhuma. O outro, sim, ele estava de terno. Ele estava numa veste, assim, social de trabalho. E parecia que você estava aqui no planeta Terra, em algum lugar. Não, em outro lugar, no espaço. Não era no planeta Terra. Tá, você não sentiu nenhuma familiaridade desse ser que te levou com relação a aqueles seres anteriores? Nenhum. Ali era outro ser. Entendi. Então, siga, por favor. Eu acabei interrompendo você. Eu estava na experiência com a minha filha, né? Quando eu começo a ter os pesadelos. Eu chamo de pesadelo porque eu acordo paralisada e eu vejo as formas tentando pegar meu corpo. E formas, assim, monstruosas, assim, muito estranho. E eu começo a discorrer com aqueles seres. Mas são formas, não são formas geométricas, são formas indefinidas. Não, ali eu vi a forma monstruosa mesmo, assim, seres estranhos, com aparência feia, assim, de maus, eram escuros. Entendi. E ali eu começo a ver essas formas, não é sempre, mas volta e meia eu tinha esses pesadelos. E teve uma noite, assim, que nessa época, Carlos, eu cuidava dos meus filhos sozinha e trabalhava e tinha muito medo, assim, que faltasse o necessário para eles. Então eu tinha uma preocupação em acordar no horário. Como tinha acabado a licença maternal, durava 6 meses, a minha filha estava com 6 meses. Nesse dia, nesse lugar que eu estava, não tenho a menor ideia onde é, eu tive a sensação que eu já ia me atrasar se eu não viesse logo. Então eu me vi assim, voando, sabe? Quando você, vou me atrasar, vou me mandar, porque senão eu vou chegar atrasada. Eu me vi voando, vindo pra terra. Voando.
Só que ali eu percebi que eu estava vindo para a Terra, sabe? Eu senti meu corpo, eu sentia o ar, eu sentia os meus braços fazendo movimento como se eu estivesse nadando. Eu não sei nadar, eu não nado na água. Mas a impressão que eu tinha é que eu fazia força para o ar, para eu conseguir esse impulso de movimento para chegar. Só que tinha um ser do meu lado que ele voava comigo. Eu sempre sentia, né, uma presença masculina. Então, tava eu e esse ser voando, voando, sem comentários. E eu fiquei prestando bem atenção, porque eu via a Terra de longe, assim, era muito pequeno, assim. E a gente foi se aproximando, e foi aumentando, aumentando. E eu, ali naquele momento, enquanto eu prestava atenção nesse movimento, eu queria saber o que ia acontecer comigo quando eu batesse na Terra, porque eu sabia que era material, que eu queria saber o impacto. E voando, voando, voando. E quando eu entrei assim naquela névoa, Carlos, eu sentei na cama. Muito rapidamente, assim, foi uma coisa assim violenta. Pá! E ali eu tive a prova. Não me restou nenhuma dúvida que quando eu dormi, eu simplesmente saía do corpo. Então ali estava mais que provado que se eu tivesse tentado eliminar, eu tivesse conseguido consumar o ato, eu não ia morrer. Ia ficar aquela sensação do relógio da vida ali, parada em anti-horário. Você estava sendo visitada nos pesadelos por essas formas. Aí, de repente, você está fora e vai voando. Como é que de uma coisa passou para outra? Todas as noites eu tinha esses pesadelos e a maioria das noites eu seguia dormindo, nem lembrava do que tinha sonhado, às vezes lembrava, mas nesse dia, depois que eu vi essas formas, eu discorria com eles e seguia. Como discorria com eles? Você discutia com eles? Eu digo discorria porque eu ficava ali falando para eles, explicando, olha, esse corpo não tem como você conseguir ficar nele porque eu já habito ele, então você tem que entrar na fila, porque no meu entendimento, eles tinham que entrar na fila para poder ganhar um corpo de bebê, crescer e chegar porque era impossível eles virem habitar esse corpo, não tem como dois seres ficar no mesmo corpo, era isso que eu falava para eles. E aí como é que surgiu de você estar voando? Como é que pula de uma coisa para outra? Ali, Carlos, eu já estava em outro lugar. Já é a história do pesadelo, de eu conversar com as formas, isso acontecia com frequência. Nesse dia, é outra situação, é outra experiência, tá? Eu deitei preocupada com o momento de acordar, porque às 7 da manhã eu tinha que estar no meu trabalho, eu levava 1h30 para chegar lá, significa que 4h30 eu já teria que estar em pé para arrumar as crianças, para levar para pessoa que ia ficar com eles para a escolinha, aquela coisa toda. Nesse dia eu estava em outro lugar. Esse lugar onde você estava e que você viu a Terra lá pequenininha, que você sabia que estava indo para lá, você tem como descrever esse lugar onde você estava ou era o meio do nada? Não, eu estava num lugar como se eu estivesse ali normal, em alguma atividade, algo normal, ok, eu estou aqui conversando contigo, e me dou conta, estou atrasada, saio daqui e vou para ali, foi o que aconteceu. Eu estava nesse lugar, não sei onde é, e nem o que estava se passando ali, nem o que eu estava fazendo, mas eu sabia que eu estava ali. Eu me dei conta que eu estava ali, mas ok, eu tenho que ir, eu preciso ir, que eu vou me atrasar, e foi aí que eu me vi voando com esse ser no espaço. Ok, vamos em frente. Agora, Carlos, eu vou falar uma coisa que eu considero um pouco pesada, mas eu vou te falar o que eu faço das culpas. Porque o que eu entendo? Eu estou aqui para aprender. Eu sou um ser humano falho. E até o último momento da minha vida eu posso errar tentando acertar. Imagina você, eu com 2 filhos, que a minha filha era pequenininha, ela tinha 1 aninho, quando começou a me chegar a informação que eu tinha que ter outro filho. Aí você imagina uma mulher com 2 crianças, porque os meus filhos, eles têm diferença de 1 ano e 8 meses.
e começa a vir de todos os lados a informação, fica martelando na tua cabeça. Outro filho, outro filho. Você tem que ter outro filho. Eu comecei a entrar em pânico. E eu não queria saber. Mas eu não queria saber mesmo. Primeiro, porque eu não tinha marido, eu não tinha companheiro. Como é que eu ia ter outro filho? Segundo, se eu tivesse, com certeza eu não ia querer. Eu ia interromper a gravidez. Para mim, nem pensar em outro filho. E o tempo foi passando, Carlos, e aquilo cada vez piorando mais, sabe? Eu tinha pesadelos, assim, outro filho, e era só assim a voz que vinha na minha cabeça. Você tem que ter outro filho. E eu repudiava a ideia de ter outro filho. Só que eu era bem nova, 20 e poucos anos, e sempre tinha alguém para me dizer: ah, é um absurdo, tu é muito nova para ter 2 filhos sozinha, tu tem que arrumar um companheiro para te ajudar. Sempre tinha alguém me arrumando alguém. E eu estava meio traumatizada de homem, eu não queria saber. E eu tinha aquela coisa de cuidar meus filhos, assim, de proteger eles. Eu tinha medo que qualquer pessoa que entrasse na minha vida fizesse mal para eles. Porque a partir daquela experiência que eu descobri que eu ia ter que ser mãe e pai dos meus filhos, eu me coloquei de protetora, assim, deles. Primeiro lugar eles. Então, qualquer homem, se o pai, na minha visão era assim, se o pai não teve amor para dar, quem vai ter? Quem vai ter? Na minha cabeça era assim. E aquela voz na minha mente. Tu tem que ter outro filho, outro filho, outro filho. E, bom, Carlos, enfim, uma amiga sempre me dizia: eu tenho que te apresentar o meu cunhado, eu tenho que te apresentar, ele é uma pessoa legal, ele é uma pessoa legal. E o tempo foi passando, já tinha passado, a minha filha já estava com 2 aninhos. E outro filho, outro filho, outro filho, outro filho. Eu tinha sonhos, assim, com criança que queria nascer, só que eu repudiava, não tô interessada, não quero ser mãe, não vou ter filho, não quero companheiro, não quero ninguém. Só que nessa cidade que eu morava, em Alvorada, aconteceu uma coisa assim que eu não gostei com os meus filhos, e eu resolvi me mudar dali. E vim morar na cidade que hoje eu estou. Eu me mudei no começo para perto da casa dessa minha amiga, e ela acabou me apresentando esse cunhado dela que vem a ser o pai do meu último filho. Só que lá, antes de eu me mudar, uma vez eu pensei: se for ele eu aceito, porque ser mãe, já que eu sou obrigada a ser mãe, né, então eu vou aceitar, e essa pessoa que que ela me fala tão bem, né, eu vou aceitar. Ok. Essa circunstância me trouxe até aqui. Por eu estar aqui, eu acabei conhecendo ele. Conheci ele e vi que ele é uma pessoa muito legal. Até hoje eu sou amiga dele, ele é pai do meu filho, a gente se dá super bem, mas acabamos nos separando quando meu filho já estava com 4 anos, lá que ele tirou a sondinha, a gente acabou se separando. Então, Carlos, quando eu me mudei para essa cidade que eu moro agora, eu fui morar numa casa que ela era a metade alvenaria, a metade madeira. Você pode ver que a madeira ela vem acompanhando, né, nas experiências. A primeira casa que eu morei lá na minha infância, ela era bem alta do chão, e ela tinha, assim, o meu pai fez o galinheiro onde tinha os ninhos das galinhas, onde elas botavam ali os seus ovinhos, e do lado tinha um espaço, assim, que era bem amplo, e a minha irmã me levava para me trocar ali. E ela levava um balde d'água pra me dar banho ali, que ela dava em mim. Ela, tem que sair das fraldas. Então, Carlos, essa casa, ela era de madeira, meio alvenaria, e tinha um corredor, ela era enorme, e tinha um corredor, assim, que vinha até uma metade de alvenaria, outra metade de madeira, e dali, de noite, eu ouvia um barulho de bota, aquelas botas, tom, tom, tom. E aquelas botas, elas nunca chegavam. Às vezes eu ficava esperando, agora vai chegar, agora eu vou ver. Só que elas nunca chegaram. E nesse dia, e tinha muitos fenômenos ali. Às vezes eu ouvia estilhaçar de vidro, mas daí não era só eu ouvia também. Então a porta era de vidro, a entrada principal ali era de vidro, e às vezes eu ouvia aquele estilhaçar de vidro, quebraram os vidros da porta, eu ia lá, tava intacto.
Então, aí, mas o que quebrou? Eu saía procurando as janelas, tudo em ordem. Aí quando eu ia lavar a louça, ou tava ali a louça no escorredor da pia, ou ia abrir um armário, tinha uma tigela, assim, que ela se dividia em 3 anéis. E ficava, assim, muito perfeito, assim, os anéis, e eu queria entender aquilo, mas eu nunca entendi até hoje. E nesse dia, aqueles barulhos de bota, e eu chamei ele: olha, tem alguém, vai entrar no quarto, porque era muito, assim, forte o barulho. E ele riu da minha cara: não tem ninguém. Mas como assim? Eu nunca, até hoje, eu não entendo como é que as pessoas não ouviam. Se eu tava ouvindo nitidamente, tava até acordada. Então ele disse que não tinha ninguém, não tava ouvindo nada, riu e dormiu. E eu permaneci acordada para ver se eu ouvi de novo o barulho. Nesse momento, Carlos, eu vejo uma criança sentada do meu lado. Sim, igual eu e você aqui. E eu olhei assim para aquela criança e ela olhou para mim e começou a fazer carinho no meu rosto, acariciava meu rosto. E ela, assim, olha, igual eu vou te dizer, deixa eu ser, vai, deixa eu ser, vai, deixa eu ser. Carlos, eu fico arrepiada só de pensar hoje, sabe? Eu olhei assim, mas você já existe? Você já é meu filho? Porque eu tive a sensação que era o meu filho mais velho, eu estava vendo ali a imagem do meu filho mais velho. E essa criança só falava a mesma coisa: deixa eu ser, vai, deixa. E essa sensação daquela mãozinha ali no meu rosto, fazendo carinho, eu peguei no sono. E eu peguei no sono, e nesse momento, com certeza foi um sonho, né? Porque eu me vi num lugar com várias pessoas, daí não era só eu e o pai dele, tinha mais pessoas. Estávamos numa reunião e ali eu aceitei lá ter esse filho. E no outro dia, Carlos, eu acordei assim, com a lembrança nítida. Que era uma coisa assim, sabe quando você sente a sensação de responsabilidade, assim, um dever? Só, Carlos, que eu tinha muita culpa dentro de mim, sabe? Muita culpa, porque eu repudiava muito a ideia, porque ele, o pai dele, ele queria um filho. Ele falava pro meu irmão: ela não quer um filho, mas para mim é muito importante. Eu não entendia por que ele queria um filho, porque já tinha filho, 2 filhos grandes. Eu tinha 2 bebês, eu ia ficar com 3 bebês. Então, para que eu ter outro bebê, né? Ficar com 3 bebês, porque eles têm pouca diferença, o meu filho e a minha filha, 1 ano e 8 meses, né? A minha filha tinha de 4 para 5 anos, porque ela nasceu em 95, ele em 99, eles têm a diferença ali, ela nasceu em maio, ele em março, né? Pouquíssima diferença. Mas enfim, Carlos, eu aceitei, e naquele dia eu precisava limpar aquela culpa de mim, pedir perdão, sabe? Eu fui num templo religioso pedir perdão. E foi larguei o trabalho e fui. Cheguei lá, tinha bastante gente sentada junto ali para ser atendida, e eu estava sentado com o olho fechado, pensando assim, me entregando naquele momento, pedindo perdão por eu repudiar tanto, ter tanta repulsa. E nesse momento, assim, sabe os flashes, assim, do relâmpago, que dá aquele... Eu comecei a ver aqueles pulsos de luz, assim, e aqueles pulsos foram se aproximando. Eu vi a distância, assim, vinha de longe, mas eu estava com os meus olhos fechados. E foi vindo, assim, e foi se formando a silhueta. Foi se formando aquela silhueta luminosa e chegou na minha frente. Porque eu via que ela vinha atendendo aquelas pessoas. E quando chegou em mim, assim, o meu corpo até fica todo arrepiado. Quando ela chegou assim na minha frente, Carlos, ela fez aqueles movimentos ali, assim. Eu senti isso aqui, assim, ó, como se estivesse desmanchando algo aqui, assim. E, Carlos, pensa assim, no amor.
no amor que não tem como definir em palavras, assim, aquele amor que ele chega e te limpa, e te abraça e te diz, ok, tá tudo bem, eu estou aqui. Ok, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Ok, se você precisar, é tipo, não tem como definir em palavras isso. E fez esses movimentos em mim e foi. E quando foi, ai, sabe quando você tem a sensação, ai, não vá, fica. E eu pensei, não vá, fica. E ele voltou. Eu digo ele, mas eu só vi uma silhueta. Eu não sei se era homem ou mulher. E ele voltou para fazer o último movimento assim, em mim. E como se tivesse assim se desencontrando, sabe? Quando vai um e o outro fica para trás. E quando ele se deu conta que ele estava ficando para trás, ele foi naquele movimento. E ali eu tenho a impressão que essa luz, eu precisei ver essa luz, porque depois daí, Carlos, eu precisei, foi muito dessa luz, sabe? Você falou de desencontrando, como assim? A sensação que eu tenho, eu estava de olho fechado, mas eu percebi a presença da pessoa que estava ali, porque era uma pessoa. Veio uma pessoa ali na minha frente para fazer aqueles movimentos ali, para me fazer o tratamento, que eu estava ali recebendo uma bioenergia, ok? Quando esse ser, pensei, não vá, fica. Quando eu nem pensei, eu desejei aquilo ali, ele voltou. Voltou e fez um último movimento. Só que quando ele voltou, eu vi que o outro foi. E quando o outro foi, ele fez esse último movimento e pam, foi de novo. Para acompanhar aquela pessoa que estava ali. Como se ele se desdobrasse em dois? Não, seria como se ele tivesse ali juntos, os dois estivessem unidos. Entendeu? Mais ou menos. Então eram dois? Eram dois. Eram dois. Era o ser vivo, pessoa palpável, e a silhueta luminosa. Ah, entendi. Tinha uma pessoa ali também. Tinha uma pessoa humana. Sim, uma pessoa humana. Só que eu senti o movimento da pessoa humana indo e como se tivesse se desencontrado. E aí ele percebeu, isso imediatamente, a responsabilidade que ele tinha, porque do lado tinha um outro ser. Foi exatamente assim. Um desencontro, ok? Como se aquele ser fosse sozinho para lá. E aí ele percebeu, assim, que ele estava vou traduzir, desconectando. Na hora, assim, eu percebi que houve uma desconexão, então ele voltou de novo para a conexão. E seguiram os dois. Só que aí eu já não via mais a luz, eu só senti que aquelas presenças se uniram mais uma vez e se foram. Agora, quem estava ali na minha frente, eu vou te falar, Carlos, quem estava na minha frente na hora que eu cheguei assim, eu era farrapinho humano. Mas olha, pensa assim, era um farrapinho mesmo. Era isso que eu me sentia. E quando eu cheguei, uma pessoa me atendeu, me recepcionou ali. E eu e aquela pessoa, nossas energias não se fecharam. Não se fecharam nem um pouco. Eu não senti uma coisa boa olhando para ele, eu penso que ele sentiu mesmo, porque houve assim, sabe, quando... Enfim. Na hora que esse ser que o outro foi, eu abri o olho para ver quem era a pessoa. E era ele. Era aquele que a gente tinha se encontrado lá embaixo. E o que você sentiu na hora que você se deu conta que era ele? Eu fiquei com muita vergonha. Muita vergonha, assim. Porque daí são duas energias totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Porque lá embaixo tinha uma energia, como é que eu vou te falar, de coesão, assim, é como se eu estivesse repulsando a forma dele ali, porque o que eu entendi é que ele estava sendo grosseiro comigo. E lá era uma outra história, não tinha como, sabe? Eu pensei, mas... Eu abri o olho para ver, quando eu vi que era ele, eu fiquei chocada, assim, mas isso eu não sei, eu não assimilei muito ali. Porque dali eu já voltei pro meu trabalho, mas eu nunca esqueci isso também, né? Então agora vem a experiência do meu filho. Não deixem de assistir a terceira parte da entrevista da Isabel, que será publicada daqui a pouquinho, às 14 horas, ou seja, às 2 da tarde. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos,
Toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?